Abramos comigo em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Deus fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? De novo. Deus, outrora, havia falado aos pais por meio dos profetas. Mas nesses dias, Deus fala por meio de seu Filho. Porque em Jesus está convertido todo o poder que sustenta todas as coisas. É isso que o autor aos Hebreus começa nos falando. Por que esta palavra é tão forte, tão poderosa, a ponto de sustentar tudo e todos? Porque é a mesma palavra pelo qual todas as coisas foram criadas. É o que ele diz aqui. Pela qual também fez o universo. Tudo que foi criado, tudo que foi estabelecido, foi feito por meio de Jesus. E por ele, tudo subsiste. Então, queridos, nesta noite eu quero falar exatamente isso. Sobre o poder da palavra de Deus, que pode mudar as coisas, as circunstâncias, as situações, e que não precisa vir por meio de uma palavra de profeta. Amém? O que o autor está dizendo? Que antigamente Deus falava com as pessoas por meio de alguns homens e mulheres capacitadas pelo Espírito de Deus para ser porta-voz da palavra e da vontade de Deus. Por que Deus teve que levantar pessoas? Porque quando Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden, Deus tinha uma comunhão pessoal. Deus mesmo vinha falar com esse homem, com essa mulher, diariamente. Deu um papo de amigo, um papo de pai e filho, e estava ali junto, mas o homem saiu do propósito. E quando a gente sai do propósito, a gente para de ouvir Deus. É ou não é verdade? E aí o homem saiu do propósito. E Deus fez o quê? Mais um tempo se estabeleceu e Deus começou a levantar a sua palavra por meio de uns homens, e um deles foi Abraão. E nós vamos achar que lá em Gênesis, no capítulo 22, 8, Abraão é estabelecido como profeta de Deus, para fazer diferença. Desde então ele era um homem de Deus que fazia diferença na terra. Porque no capítulo 12, Deus falou com Abraão assim, ó, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Benditas serão todas as famílias da terra por tua causa. Se tu uma bênção. Eu abençoarei todas as nações por sua causa. E esse homem obedeceu, e ele se tornou então um homem de Deus, porque ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu, andou sob a luz da palavra. E a Bíblia nos fala que ele percorreu a terra, e então Deus começou a cumprir a promessa, diz a ele que daria a ele uma grande nação, e aí Deus cumpre essa palavra quando ele tem Isaac, seu filho, e um dia Deus manda que ele sacrifique Isaac a fim de testar sua fé. E ele sobe ao monte a fim de sacrificar o menino, e o menino olha
para aquilo ali e fala: pai, eu vejo o fogo, vejo a lenha, vejo o cutelo, e cadê o cordeiro? E ele abriu a boca poderosamente, no verso 8, ele fala assim, do capítulo 22 de Gênesis: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. E aí é levantado o primeiro profeta de Deus na terra, Abraão. E ele passou essa palavra à sua descendência, ficou na descendência dele. Passou para Isaac, e esse mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 11, fala que ele falava com Jacó. Então, quando Jacó e Esaú eram vivos, eram rapazes, eram crianças, e Abraão era vivo. O próprio Abraão passou a promessa a Esaú e Jacó. Abraão morre, a promessa se cumpre, e Deus levanta um outro profeta na terra. Esse sujeito chamava Moisés. E através de Moisés, Deus cumpre a promessa a Abraão, leva o povo para constituir a terra. E Deus usa esse Moisés, esse líder, essa liderança poderosa para estabelecer a lei. E ele passa a ser porta-voz da lei de Deus. E interessante, queridos, que quando eles chegam diante do monte, a fim de adorar, Deus abre a boca. Fala: eu sou o Senhor teu Deus, ó Israel. E a Bíblia diz que esse monte tremia e fumegava, e o povo se assustou. Ele diz: ouvi a minha voz. E aí ele começou a falar. O povo se assustou e disse para Moisés: Moisés, ouça você Deus, e nós te ouviremos. Moisés achou aquilo um absurdo. O povo não queria ouvir a própria voz do seu próprio Deus. E Moisés foi para Deus, e Deus disse que assim seja. Sobe o monte, eu vou falar com você. E por 40 dias Moisés ouviu a voz de Deus e trouxe a lei. E aí eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 30. E Moisés encerra a sua carreira como profeta de Deus, como homem de Deus, como administrador de Deus, como liderança de Deus, trazendo sobre o povo uma promessa forte, poderosa, mas também era uma palavra viva e eficaz. E no verso 19 ele diz assim, vocês estão? Quem achou comigo? Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha só, havia uma promessa, havia uma palavra que estava estabelecida da boca de Abraão. E aqui Moisés traz diante do povo uma testemunha, na verdade duas. Os céus e a terra tomo hoje como testemunha de que eu te fiz uma oferta. De vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Interessante, querido, que Deus não chega e fala assim: olha, eu estou determinando a bênção sobre ti, ou eu estou determinando a vida sobre ti, ou eu estou declarando a morte sobre você ou a maldição. Não, ele está falando: eu te proponho uma escolha. Eu te proponho uma escolha. Interessante quando a gente pensa nisso, no céu e na terra,
São 3 céus. No primeiro céu está Deus com a sua poderosa glória, com seus anjos, arcanjos, serafins, querubins, o rio da vida, o leão de Judá, está tudo lá. Todos miríades e miríades de anjos estão lá no céu. Naquele dia o céu foi aberto para o povo ouvir os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os 12 anciões, as testemunhas no céu, o leão de Judá, pararam para ouvir Moisés dizer: eu te proponho a vida ou a morte. E a terra, Deus abriu os ouvidos da terra, dos animais, das plantas, para que elas fossem testemunha da proposta que Deus estava fazendo. Então, queridos, Deus falou de muitos modos, por muitos meios. Até mesmo através de Moisés, Deus falou, abrindo o mar, trazendo cordonizes, trazendo maná, trazendo água onde não tinha, suprindo, provendo. Deus foi falando com o povo: eu estou no seu meio, eu sou o seu Deus. E os profetas iam ratificando isso. Mas aqui o autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz: Deus falou assim por muitos anos, mas agora já não fala mais assim. Agora Deus não fala por meio de profetas, mas sim por meio de Jesus. E depois que Moisés partiu, Deus foi levantando outros profetas com outras promessas e outras palavras e outras advertências, e um deles muito forte é Isaías. Isaías, no capítulo 9, que é um dos textos mais expressivos das Escrituras no Velho Testamento para falar de Jesus, juntamente com o capítulo 53, que descreve o sacrifício de Jesus. Ele diz assim, no verso 2: o povo que andava em trevas viu uma poderosa luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que haviam na terra, de uma profunda escuridão, resplandeceu-lhes a luz. O profeta trouxe uma promessa maravilhosa. Você que está em trevas, você que vive na escuridão, na confusão, nos sentimentos confusos, que não sabe o que você quer, não sabe para onde vou, não sabe como é que eu estou, o que eu sou, para onde eu vou. Uma grande, poderosa luz se estabelece. E aí, esse mesmo profeta Isaías, e aí eu quero que você abra comigo no capítulo 61 de Isaías. Ele é tomado pelo Espírito Santo num ato profético e abre a boca diante de Israel para falar da sua própria condição e profetizar a condição de Jesus e, consequentemente, daqueles que seriam arraigados nele. E ele diz, no capítulo 61, no verso 1, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos cegos, aos presos. E aí ele diz: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aí ele diz: ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinza, coroa em vez de cinza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem
carvalhos de justiça, plantados do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eles, os que têm o Espírito, edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Esses mesmos que têm o Espírito, eles vão mudar a história do lugar, eles vão mudar a história das pessoas, eles vão mudar a história do sistema. Amém, queridos? E Deus usou esses profetas por anos para falar. Mas o povo não ouvia. Aí um dia Deus resolveu estabelecer o seu filho, que era a palavra viva. Você pensa, a palavra era Deus, estava com Deus e se fez carne e habitou no meio dos homens. Quem? A palavra do poder. Qual poder? O poder da cura, o poder da providência, o poder da vida, o poder do Espírito Santo, o poder de trazer liberdade, o poder de restaurar, o poder de curar. A palavra viva se fez carne, habitou no meio dos homens. Jesus é essa palavra. Jesus é esse que habita no meio dos homens hoje. Quando nós nos referimos a Jesus, queridos, nós nos remetemos para a palavra que criou todas as coisas. Quando Deus disse, haja, e houve. Quando Deus, faça-se, e se fez. Jesus é essa palavra, é esse poder, é essa plenitude de vitória, de sucesso e honra. Você quer um exemplo? Por exemplo, nós vimos Abraão falar assim, Deus proverá para si o cordeiro. Essa palavra que está lá, Deus proverá, é Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que tudo promove para suprir a necessidade de alguém. E nós vamos ver isso cumprido em Filipenses 4,19, quando Paulo, dizendo aos seus discípulos, ele diz, Deus, meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque quando Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro de Deus que se fez carne e habitou no meio dos homens. Esse cordeiro foi reconhecido por um outro profeta, que era veículo da palavra de Deus e abriu a boca. Esse homem era João Batista e ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse mesmo cordeiro previsto por Abraão, agora era real, agora era vivo, agora é real, é realidade. Agora a providência, aquilo que Deus ainda ia fazer, já está feito. Por isso não há necessidade de um outro profeta abrir a boca e dizer, eu proverei as suas necessidades, porque elas já foram providas. Amém? Vocês estão entendendo? Então hoje não há mais necessidade de você virar e falar, olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo, mas não vejo aquilo outro. Porque o que tinha sido profetizado já é real. Deus em Cristo suprirá cada uma das nossas necessidades. Recentemente eu fiz uma oferta na mão de uma amiga minha. E ela passou uns dias, ela falou, minha irmã, eu amo você demais. E vejo que você é mesmo antenada com Deus. Porque eu estava em oração clamando
por uma situação financeira e a sua oferta veio suprindo toda a necessidade. Você sabe por quê, queridos? Porque Cristo veio antes. Cristo supriu a necessidade dela. Por isso que ela não veio a mim, ela foi a Cristo. Amém? Ela foi a Cristo. Ela não foi a mim, ela não foi a fulano, ela não foi a ninguém, ela foi a Cristo. E foi buscar em Cristo a provisão. Ela foi buscar em Cristo o suprimento da necessidade. E lá em Cristo, ela usufruiu da promessa que já virou realidade. Amém? Amém? Vamos ver lá. Falamos aqui quando Moisés propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Aí Jesus, falando com os seus discípulos, ele trouxe uma parábola interessante, falando sobre o fato de que ele era um pastor que zelava, que cuidava, que amparava. E ele diz assim no verso 10 de João 10: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Moisés disse: os céus e a terra tomou hoje por testemunho que te propus uma escolha. Mas Jesus não. Jesus já chega falando: eu sou a vida, e porque eu sou a vida, eu te dou vida. Amém? Então não é necessário mais que um profeta diga: ó, eis que te digo, porque eu te conduzo em vida. Não há necessidade disso. Sabe por quê? Porque nós já temos essa vida em abundância. Quem crê nisso, diga amém. Nós já temos essa vida em abundância. Em Cristo Jesus, queridos, nós temos essas coisas estabelecidas. Em Isaías também, né? Quando ele profetiza sobre a luz, o povo que andava em trevas viu uma poderosa luz, uma grande luz, para que a escuridão fosse dissipada. No capítulo 8 de João, Jesus diz assim: então Jesus tomou a falar dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não anda em trevas. Sabe o que é isso? Você imagina que você está num ambiente escuro, pega seu celular e liga a lanterna. Quando você liga a lanterna vai na sua frente, não vai? Para quê? Para alumiar o caminho. Mas se você pegar essa luz, essa lanterna, e pôr atrás de você, e continuar andando para frente, vai servir? Não. Você sabe por quê? Porque a lanterna, ela serve como guia para esclarecer o lugar. Por isso que ele diz: aquele que me segue tem luz, porque a luz anda na sua frente, ela esclarece. Então, querido, quando você vai orar, por exemplo, você está dentro de uma situação confusa, que você não sabe o que vai fazer, por que está acontecendo isso, como é que eu resolvo esse problema? Acenda a lanterna. Jesus diz em Mateus 10, 27, que nada há oculto que não venha a ser revelado, nem encoberto que não venha a ser manifestado. Como é que Deus revela? Acendendo a luz. Amém? Amém? Por isso que ele diz: quem me segue, quem vai comigo, quem me segue, Jesus vai na frente com uma luz da vida, e você vai atrás seguindo. Então ele vai clareando o lugar, trazendo luz para aquela situação. Aí você fala: Senhor, essa situação está presa há alguns dias, eu não sei mais o que fazer. Aí o Senhor acende a luz. Como? Ele dá um sonho, ele dá uma visão,
Ele dá uma revelação. A pessoa abre a boca e solta a palavra. Aí você percebe na hora, ó. Então é isso que está acontecendo. Alguém vai, libera uma palavra, o outro solta sem querer, aí o que estava escondido, vem a luz. Aí, não é necessário você consultar o profeta, porque Deus já revelou qual é o problema. Vocês estão entendendo, queridos? Jesus é a palavra viva de Deus para nós hoje. Você lembra que eu falei que Isaías disse: o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu? Lá em Lucas capítulo 4, depois que o Senhor Jesus prega, ele vem a Nazaré e entra numa sinagoga, como um judeu normal, comum, ou como nós que vamos à igreja. Ele entrou na sinagoga, pegou, porque era permitido um homem, um varão íntegro, ler um trecho das Escrituras, lia em pé, a congregação toda em pé para ouvir a Escritura. Por isso que Neemias fez isso. Se você pegar os últimos capítulos de Neemias, você vai achar lá que ele começou a ler a lei de Moisés pela manhã. À noite, ele ainda estava falando e o povo em pé. Era o costume da lei de Moisés. E aí, Jesus lê o texto de Isaías 61 e em seguida ele se senta. E quando ele se senta, e ele diz assim, vamos lá, abra comigo em Lucas 4, quero mostrar para vocês o texto. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos lá. Verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu. Hoje o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Hoje o Espírito de Deus está sobre mim para trazer vista aos cegos. Que cego? Não só os cegos de nascença, mas os cegos de visão espiritual. Quantas vezes, queridos, nós estamos dentro de uma situação que nós não enxergamos. É ou não é verdade? Uma cegueira total. Você fala: gente, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi a falsidade de fulano? Como é que eu não vi aquela condição? Mas Jesus veio, querido, para tirar essa cegueira. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4:4 que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Jesus veio e arranca essa cegueira. E a luz brilha. A luz brilha em Jesus, refletida na igreja. Então o ímpio, ele enxerga a luz que existe na sua vida. Sabia disso? Você está seguindo Jesus. Ele é a luz. A luz dele reflete em você. O ímpio que acabou de ser restaurado, que Jesus tirou a cegueira dele, ele vai ver uma luz. Qual luz? A luz mais perto dele. Qual é a luz mais perto dele? A sua. A minha, a luz da igreja, refletida por Jesus Cristo. Por isso, o crente tem que andar como Jesus falou: aquele que me segue terá a luz da vida. Aí, queridos, se cumpriu em Jesus
A luz acendeu, o Espírito veio sobre ele, ele retirou a cegueira, ele tira o cativeiro do homem. Ele tira o cativeiro do homem. Por isso, em Gálatas 5, verso 1, a palavra de Paulo, ele diz: vós fois libertados, não se submetais de novo a jugo de escravidão. Se você já foi livre, livre de quê? Livre do pecado, de Satanás, das obras do diabo, agora você é livre. Então não se submeta de novo à ação de Satanás. Não se submeta de novo ao pecado. Não se submeta de novo à depressão. Não se submeta de novo à doença. Amém, amados? Eu vi um vídeo essa semana, eu creio que a maioria aqui viu. Um vídeo onde Daniela Mercury, num show, ela diz assim: vamos todos liberar os demônios que há dentro de nós, porque todos nós temos demônios. Daniela Mercury falou isso. E Jesus sabe que eu sou lésbica e que me aceite assim. Ela falou isso no show. Todos temos demônios? Essa é a pergunta. Quem tem Jesus foi libertado. Já não andamos segundo o príncipe deste século, segundo o principado da morte. Já não andamos mais segundo a intuição, a orientação, o conselho de Satanás, porque fomos libertados das trevas. Nem todos temos demônios. Agora, aqueles que têm, precisam encontrar um que tenha o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para libertar os endemoniados. E eu espero em Deus que alguém ponha a mão sobre a cabeça daquela mulher e mande esses demônios sair, para que ela nunca mais os invoque. Porque do jeito que ela faz ali, o ritual satânico da música, eles saem, se divertem e voltam. Libere seus demônios, tá? Deixa o demônio fazer o que quiser. Ainda que eles saíssem, eles voltariam. Outro dia eu vi um vídeo em que uma mulher no meio da rua, devia ter uns 40 e poucos anos de idade, gorda, com excesso de peles, com algumas coisas, começou a girar, arrancou a roupa toda e foi tirando tudo. As roupas íntimas, ficou completamente nua no meio da rua, rodando. Aí você olha um vídeo daquele e diz assim: esta mulher está o quê? Drogada. Não, ela está endemoniada. Mas eu quero te dizer que você não precisa de um profeta para te dizer que você vai ser liberto. Você sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus já proveu a sua libertação. Em Cristo Jesus somos livres, verdadeiramente livres. Aleluia. Mas como? Como Jesus recebemos o Espírito Santo? Jesus se sacrifica na cruz, é morto, sepultado, e o Espírito de vida desce do trono de Deus, como está escrito em Romanos 8:11. Entra no sepulcro, ressuscita Jesus dentre os mortos, ele se apresenta a Maria e aos discípulos, mas antes dele se apresentar aos discípulos, ele sobe diante de Deus, apresenta o sangue do sacrifício e volta. E quando ele volta, ele encontra os discípulos e diz: paz seja convosco. E tendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito. Receba o Espírito Santo. João 20:19. E ele diz aos discípulos: permanecei em Jerusalém, em Atos 1:5.
Ele diz, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados em Espírito Santo daqui a poucos dias. Daqui a poucos dias vocês vão ser emergidos no poder do Espírito Santo. Tudo isso, queridos, é a palavra de Deus viva. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele ressalta falando que foi onde nós começamos esta palavra, quando ele diz, havendo Deus antigamente falado aos pais por meio dos profetas, nesses dias fala por meio de seu Filho. Porque sendo ele quem? O Filho, Jesus, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O poder de Jesus está concentrado na palavra. E ele sustenta todas as coisas por meio deste poder e desta palavra. Porque ele fala e acontece. Amém? Se está escrito, Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Ele o fará. Se está escrito, o Espírito de Deus está sobre mim para libertar os cativos, você pode pôr a mão que o cativo será liberto. Ele fará. Você não precisa de um profeta para isso, querido. Você não precisa buscar um profeta para Deus trazer luz dentro de um relacionamento. Porque o próprio Deus evidencia o que está acontecendo por meio de Jesus Cristo. Olha para Jesus. Olha para Jesus e Ele vai te fortalecer. Olha para Jesus e Ele vai te encher do Espírito. Olha para Jesus e Ele vai te capacitar. Porque unção é isso. Capacitação para fazer aquilo que você não tem competência para fazer. Unção é isso. Oi, irmã, baseado em que você está dizendo isso? Porque a Bíblia fala que quando Deus mandou edificar o tabernáculo e mandou fazer a arca e todos os apetrechos do templo, do tabernáculo, a Bíblia diz que ele ungiu a Bezaliel para trabalhar a madeira de acácia. Sabe o que nós entendemos isso? Que Bezaliel não tinha capacitação para trabalhar a madeira de acácia, mas Deus o ungiu, deu ele a capacidade, o poder, a condição de fazer. Amém, queridos? Eu lembro que quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu fiz uma oração muito simples. Eu orei a palavra de Deus em Isaías 11, que diz assim: e sobre ele está o espírito do temor do Senhor, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de inteligência. Eu tomei os dois que eu precisava e me interessava: o espírito de conhecimento e o espírito de inteligência. Eu falei assim: Senhor, eu vou fazer minha prova hoje, e que eu dirija como se eu tivesse o conhecimento de dirigir há muitos anos, e a inteligência para perceber o que eu preciso fazer. 6 pessoas no grupo, só eu passei. Sabe por quê? Porque a unção te dá capacitação de você fazer aquilo que você não tem competência. Você acha que você não vai dar conta. Você acha que não tem habilidade para aquilo. A unção de Deus, ela chega pelo poder do Espírito Santo. É o poder que sustenta todas as coisas. E ele diz, e aqui em Hebreus 11, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, Jesus expressa o que Deus é. Se você não tem condição de amar, querido, que às vezes a gente tem tanta dificuldade de amar certas pessoas, é ou não é verdade? A palavra diz em Romanos 5,5: eu derramarei o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Espírito Santo, derrama amor no meu coração por essa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E Jesus é a expressão, Ele é a evidência do que Deus é. Olhe para Jesus. Como é que Jesus lidaria com essa situação? E aí ele começa a dizer, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta todas as coisas, tudo pela palavra do seu poder. Senhor, libera uma palavra de poder para essa situação. E o teu poder vai me libertar, e o teu poder vai me curar, e o teu poder vai mostrar a esses médicos que o Senhor me curou. O teu poder vai abrir porta onde não tem porta, porque o seu poder é o mesmo e infinitamente maior. É por isso que a Bíblia diz em Efésios que Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Por isso Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você é inserido em Jesus, que sustenta todas as coisas por seu poder. Você recebe esse poder e esse poder te capacita para ser vencedor. Amém? Amém, Jesus. É por isso que somos mais que vencedores. Estamos colados quem é grande. Vamos fazer só uma suposição, uma alegoria aqui. Você imagina que você está numa guerra de verdade. Um cara chega, você está no meio da rua, um cara chega com uma arma, com uma Taurus, põe na tua cabeça. Põe assim, ó, puf, na tua cabeça assim, ó, e aponta para você. Em seguida você vê aqui, ó, o Wolverine do X-Men do seu lado. Aí o cara dá uma vacilada, você corre para de trás do Wolverine. Correu para trás dele. Você vai ter medo de mais alguma coisa? Quem conhece que o Wolverine do X-Men? Só um? Ai, Jesus, então eu tenho que falar outra coisa. Você não tem por que ter medo. E eu estou te apresentando alguém que é maior do que seria o Wolverine, porque o Wolverine não existe. Maior do que seria o Wolverine. Jesus é maior. Porque Ele andou sobre as águas. Ele curou o enfermo. Ele ressuscitou os mortos. Ele é maior. Amém, queridos? Ele sustenta todas as coisas. Esse é o poder. E eu quero dizer para você o seguinte, querido. Em vez de focar só na palavra profética, foque no poder de Deus. Aleluia. Amém? Porque muitos de nós passamos a vida focados na promessa. Promessa que Deus tem para mim, a palavra que Deus tem para mim, esta é a palavra. Meu foco está em cima desta palavra. Então eu quero te pedir que esta palavra libera um poder. Então foque no poder. E esse poder está em você. Diga, esse poder está em mim. Havendo Ele mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que coisa linda. Ele é o esplendor da glória. Purificou os nossos pecados, sentou na glória de Deus. Ele tem o poder, Ele é a palavra viva e Ele é glória. Glória. Amém? Se você voltar lá em Isaías 61, Isaías, quando você começa a caminhar, as escrituras está escrito assim: e onde houve vergonha, haverá dupla honra. Por quê? Porque agora você não vai viver mais a vergonha, você vai viver a honra, porque o Espírito de Deus está sobre você. Aleluia. Amém? Que eles tenham certeza do que eu estou te falando. Porque Jesus está sentado à majestade de Deus nas alturas.
E de lá de cima eu libero o poder para aquilo que você precisa. Glória a Deus. Amém? Eu libero o poder. Porque se ele... Você imagina assim, será que foi um anjo de Deus que destruiu as muralhas de Jericó? Você acha que os anjos de Deus chegaram lá e mexeram nas muralhas até elas caírem? Se você olhar para as escrituras, você vai entender que não. Porque à medida que Deus falou com Josué, marcha. Então Josué começou a marchar com o povo, tremendo a terra, enfraquecendo os alicerces. No sétimo dia, eles deram um grito gigante. Todos os soldados, você imagina 1 milhão de soldados gritando. A ressonância, o barulho que foi naquele lugar. Eu não entendo de engenharia, não entendo de física, então não posso detalhar muito bem isso, como qualquer um outro engenheiro poderia fazer. Mas eu quero te dizer que a estratégia foi perfeita. Foi a ressonância, foi o barulho que derrubou as muralhas. E Deus mandou as trombetas juntos. Querido, sabe o que significa isso? Que o poder de Deus é liberado em nós. O poder para derrubar aquelas muralhas foi liberado no exército de Josué. Amém? Amém? Amém. Há momentos que você vai ter o poder de Deus mesmo. Como, por exemplo, quando Moisés abriu o mar vermelho. Moisés não tinha como fazer aquilo. Deus teve como fazer. Deu uma ordem aos ventos, os ventos fez aquilo lá e pronto. Mas há coisas que o poder está em você para vencer o mal, para vencer o maligno, para conquistar a prova, para ser forte o suficiente para vencer uma enfermidade, para vencer o mal, para vencer as dificuldades, as perseguições, as invejas. O poder está em você. Então o que você precisa fazer? Buscar em Cristo. Diga, em Cristo. Este poder. Porque é Ele que te sustenta, é Ele que me sustenta, Ele sustenta todas as coisas. Amém? E pode vir o vento que vier, tribulação que vier, como diz Paulo em Romanos 8, quando ele encerra seu discurso maravilhoso, ele diz assim: nem tempestade, nem demônio, nem anjo, nem principado, nem luta, nem guerra, nem paz, nada me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Diga, estou em Cristo. Então, toda a sua vitória está em Cristo, que em si mesmo sustenta todas as coisas. E esta palavra poderosa já está ao seu alcance. Em Deuteronômio 30, Moisés falando com o povo, ele diz: olha, esta palavra não está lá no céu para você dizer eu não alcanço, e nem embaixo da terra para você dizer eu não consigo. Esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Amém? Amém. Paulo ratifica isso em Romanos 10, que ele diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Traduzindo, tenha fé. Aleluia. E essa fé vai liberar o poder por meio da palavra de Deus. Aí, meu irmão, pode crescer que você vai ver que eu sou infinitamente maior. Glória a Deus. Quem quer dizer amém? Amém. Vou ficar de pé.